Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Coluna Sem Dor. E hoje esse episódio é um dos episódios que eu considero um dos mais importantes, que é uma dúvida que é extremamente comum no meu consultório, que é falar sobre a musculatura que estabiliza a nossa coluna. Todos os meus pacientes que têm algum tipo de dor nas costas, algum tipo de doença na coluna, sempre me questionam qual que são os músculos que eu devo fortalecer para melhorar a dor ou para estabilizar e não deixar ter alguma doença na coluna. E por isso, nesse episódio de hoje, eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre a musculatura que a gente chama de core, que é a musculatura que envolve toda a nossa coluna, principalmente na região da coluna lombar, e que vai trazer uma maior segurança, uma maior estabilidade da nossa coluna. Bom, pessoal, para começar, é importante a gente saber que a nossa coluna está no centro do nosso corpo. Por isso, umas coisas que as pessoas fazem de mais errado e que acham que está certo, que para estabilizar a coluna, elas devem simplesmente fortalecer a região do abdômen. Isso não está totalmente errado, mas está longe de estar certo. Por que isso? Porque o abdômen é só a região da frente, a região anterior da nossa coluna, e a gente ainda deve fortalecer a região lateral, a região inferior e a região posterior da nossa coluna para a gente ter um fortalecimento 360 graus na nossa coluna e ter uma boa estabilidade. Por isso a gente vai dividir hoje esse podcast em 4 partes, que são as 4 partes, as 4 regiões que a gente deve fortalecer a nossa coluna para ter uma maior estabilidade. Então, começando pela região que todo mundo já conhece, a região anterior, que é a região abdominal. E é importante a gente saber, isso muitas pessoas não sabem e fazem errado nos seus treinos, que a nossa musculatura ela é dividida em várias camadas. Então, a gente tem a camada mais de fora do nosso corpo, que é a camada superficial. A gente tem a camada média em alguns lugares do nosso corpo. E além disso, e muito importante para a nossa coluna, a gente tem a camada profunda, que é a camada que fica lá dentro do nosso corpo e que é a camada mais importante para a gente estabilizar a nossa musculatura e estabilizar a nossa coluna. Por isso, aquele paciente, aquela pessoa que vai para a academia e vai ficar só fazendo aquele abdominal em flexão o tempo inteiro, ele vai ter um abdômen trincado, mas ele não vai ter uma coluna estável. Por quê? Porque tanquinho não é sinônimo de uma coluna estabilizada. Para a gente estabilizar a nossa coluna, a gente tem que fortalecer os músculos mais profundos do nosso abdômen, das nossas costas e da nossa pelve. Então, na região abdominal, a gente tem 3 principais grupos musculares. Então, a musculatura superficial, obviamente, ela é importante e deve ser trabalhada. Então, a região do abdômen superficial. Depois disso, extremamente importante são os músculos profundos. Então, a gente tem principalmente 2 músculos profundos no nosso abdômen que devem ser trabalhados. É a musculatura do quadrado lombar, que por mais que tenha o nome de lombar, ele é um músculo do abdômen. E a gente tem um músculo extremamente importante, que é o músculo psoas, que é o músculo longo, um músculo comprido, que vem lá da região das costelas, vai se ligar nas vértebras lombares e vai até a região mais de cima da nossa coxa, do nosso fêmur, que é responsável pela flexão da nossa coluna lombar. Após sair da parte do abdômen, a gente pode ir para a parte lateral. Então a gente pode trabalhar, e é extremamente importante a gente trabalhar os músculos oblíquos do nosso abdômen, que são os músculos responsáveis por a gente fazer a rotação e garantir essa estabilidade em movimento de rotação da nossa coluna. Passando para a parte de trás do nosso corpo, a gente vai ter então os músculos das costas. E 2 principais músculos são importantes trabalhar. Da parte superficial, os músculos paravertebrais e os músculos eretores da espinha. E o músculo profundo, bem pequenininho, que vai se ligar lá dentro da nossa vértebra, que são os multífidos. São músculos extremamente pequenininhos, mas que eles são vários e estão interligados em toda a nossa coluna e devem ser fortalecidos para maior estabilidade do nosso corpo. Após isso, e aí eu falo muito diretamente aos homens aqui que estão me escutando e que muitas vezes não trabalham ou não gostam de fortalecer a parte da pelve. A pelve muitas vezes é trabalhada na academia pelas mulheres que gostam
de fazer glúteo, fazer coxa, e aqueles homens que gostam só de fazer braço, só de fazer peito, muitas vezes deixam de desejar no treino das pernas e da pelve. E o que é importante a gente trabalhar na pelve para estabilizar a nossa coluna? Em primeiro lugar, região de glúteo. O glúteo, assim como o abdômen, também tem 3 camadas. Então, existe o glúteo máximo, que seria a parte mais superficial que a gente vê, né, nas pessoas. Depois existe o glúteo médio, que é um músculo um pouco mais profundo. E lá dentro, bem perto da nossa pelve, existe o glúteo mínimo, que é um músculo pequeno, mas que ele garante também uma grande estabilidade do nosso core. Depois disso, a gente tem os músculos rotadores de quadril, que são diversos músculos pequenos que fazem a rotação do nosso quadril e que garantem uma maior estabilidade na nossa coluna. E também os músculos abdutores e adutores da coxa. Então, os abdutores, aqueles que fazem a gente abrir as pernas, e os adutores, que fazem a gente fechar as pernas. Obviamente, é importante a gente trabalhar também a musculatura das coxas, tanto a região anterior e posterior da coxa, musculaturas mais altas também do nosso tronco, como escápulas, trapézios, também vão estabilizar e dar uma maior estabilidade na nossa coluna. Mas falando especificamente da nossa coluna lombar, esses 4 segmentos são os mais importantes. Então, a região de abdômen, a região dos oblíquos, a região das costas e a região da pelve. Obviamente, quem vai falar com muito mais propriedade aí quais são os exercícios, o que deve ser feito, obviamente é o educador físico, que é especialista nessa área, mas um conceito de treino que eu gostaria de passar para vocês e que deve ser feito é que os músculos profundos eles são muito bem fortalecidos quando a gente faz exercícios em isometria. O que são exercícios em isometria? Aqueles exercícios que muitas vezes as pessoas não gostam de fazer, que é aquele exercício de ficar na prancha, ficar parado na mesma posição, prancha frontal, prancha lateral, ou aqueles exercícios de cadeirinha onde você vai ficar sentado na parede durante 30 segundos, 1 minuto, ali com as pernas fritando de dor. Esses exercícios que a gente fica parado numa mesma posição, a gente chama de exercícios isométricos. E são esses exercícios, muitas vezes, os melhores e mais responsáveis por garantir o fortalecimento da musculatura profunda. Então, além de fazer aqueles exercícios clássicos de academia, né, de flexão, extensão, de puxar peso, é extremamente importante colocar no seu treino exercícios isométricos. E para isso, obviamente, o seu professor, o seu personal, a sua academia vai te passar um treino específico para isso, com os melhores exercícios para garantir essa maior estabilidade. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa anatomia muscular e o que a gente deve trabalhar para garantir uma maior estabilidade da sua coluna. E é óbvio, falando que cada paciente ele tem a sua falha, então cada paciente ele deve ser procurado quais são as falhas musculares desse paciente, para cada um ser tratado de uma forma individual e a gente conseguir substituir essas falhas por músculos mais fortes e mais estáveis. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse podcast. Se você tem alguma dúvida sobre os músculos e o trabalho que a gente tem para fortalecer na coluna, me deixa aqui nos comentários. E se você não me segue lá no Instagram ou no YouTube, não deixa de seguir, que tem vídeos muito interessantes e até sobre exercícios e fortalecimento de grupos musculares. Um grande abraço.